Durante décadas, as fábricas dependeram de operadores humanos para praticamente tudo. Tudo passava por eles. Ligar máquinas pesadas no início do turno, controlar manualmente a pressão dos processos e acompanhar o ritmo da produção ao longo do dia. O chão de fábrica tinha uma lógica muito própria. O barulho constante das máquinas, o calor, a rotina repetitiva e a experiência acumulada de quem passava anos dentro daquele ambiente. Era um mundo mais físico, mais visual, mais previsível. Existia uma sensação quase automática de que a indústria sempre precisaria de pessoas ali, o tempo inteiro, tomando decisões. Mas isso começou a mudar. No começo, quase ninguém percebeu. As mudanças vieram devagar. Um sistema novo em uma linha específica, um sensor instalado em uma máquina antiga, um software que prometia reduzir falhas. Pareciam apenas melhorias normais. Só que enquanto isso acontecia, uma transformação muito maior começava a tomar forma dentro das fábricas. Historicamente, a automação industrial sempre avançou de maneira constante. Na década de 70, os robôs industriais eram braços mecânicos isolados, programados para repetir um único movimento milhares de vezes. Hoje o cenário é completamente diferente. Dados da Federação Internacional de Robótica mostram que a densidade de robôs nas fábricas globais mais que dobrou na última década. As máquinas deixaram de executar apenas tarefas repetitivas. Elas começaram a trocar informações entre si, monitorar processos em tempo real e operar conectadas a sistemas cada vez mais inteligentes. E essa transformação já chegou com força ao Brasil. Segundo dados da Pintec semestral, mais de 89% das grandes indústrias brasileiras já utilizam pelo menos uma tecnologia digital avançada, a inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas, robótica e análise de dados deixaram de ser conceitos distantes. Tudo isso já faz parte da rotina industrial. E talvez o dado mais impressionante esteja justamente na velocidade dessa mudança. Em apenas 2 anos, o uso de inteligência artificial nas indústrias brasileiras saltou de 16,9% para 41,9%. Não foi uma mudança lenta, foi uma aceleração silenciosa. Enquanto muita gente ainda imagina a automação como algo limitado a esteiras e braços robóticos, parte das fábricas já opera em uma lógica completamente diferente. E isso começou a alterar também o papel do operador industrial. Durante muito tempo, a experiência prática era uma das coisas mais valiosas dentro de uma fábrica. Era o operador quem percebia uma vibração diferente na máquina, quem identificava um ruído estranho antes de uma falha grave, quem conhecia o comportamento da linha de produção quase de forma intuitiva. Mas os sistemas começaram a aprender esses padrões também. Sensores passaram a monitorar temperatura, vibração, consumo energético, eficiência operacional e tempo de parada continuamente. Os CLPs evoluíram. Os sistemas supervisórios assumiram setores inteiros e as linhas começaram a operar com cada vez menos intervenção humana. Segundo a própria Pintec, mais da metade das indústrias brasileiras já utiliza a internet das coisas em suas operações. E entre as empresas que usam essa tecnologia, cerca de 82% aplicam diretamente no chão de fábrica. Hoje, milhões de dados são coletados o tempo inteiro. As máquinas analisam variações quase imperceptíveis, conseguem prever falhas antes que elas aconteçam, ajustam parâmetros automaticamente e identificam desperdícios invisíveis para operadores humanos. Muita coisa que antes dependia de anos de experiência prática, agora aparece em gráficos, alertas e relatórios em tempo real. E isso muda completamente a lógica da produção. A automação sempre teve relação direta com produtividade. Mas existe outro fator por trás desse avanço que raramente aparece de forma tão clara. Quanto menor a dependência humana no processo, maior tende a ser a previsibilidade operacional.
Uma linha automatizada consegue operar durante horas sem interrupção. Não sofre fadiga física, não perde rendimento ao longo do turno e não depende da percepção individual de um único operador. E os números ajudam a explicar por que as empresas aceleraram tanto essa corrida tecnológica. Mais de 90% das indústrias afirmam que as tecnologias avançadas aumentaram diretamente a eficiência operacional, enquanto quase 89% apontam maior flexibilidade nos processos produtivos. A busca por eficiência virou prioridade absoluta. Só que junto dela veio uma mudança silenciosa no perfil profissional das fábricas. Infelizmente, em muitos lugares, o operador deixou de controlar o processo. Hoje, ele apenas supervisiona sistemas que tomam parte das decisões sozinhos. E essa mudança começa a gerar um desconforto difícil de ignorar. Afinal, vários postos tradicionais estão desaparecendo. Ao mesmo tempo em que novas vagas surgem, exigindo competências completamente diferentes. O mercado agora procura programadores, analistas de dados, especialistas em automação, integradores de sistemas, profissionais de cibersegurança industrial e engenheiros capazes de lidar com sistemas inteligentes. O problema é que a velocidade da transformação parece muito maior do que a velocidade de preparação das pessoas. O próprio mercado reconhece isso. Entre as empresas que ainda não adotaram tecnologias avançadas, mais de 60% afirmam que o principal obstáculo é justamente a falta de profissionais qualificados. Existe uma espécie de vazio entre a indústria antiga e a nova indústria que está surgindo agora. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores sentem uma pressão cada vez maior dentro das fábricas modernas. Os sistemas ficaram mais rápidos, as decisões acontecem em tempo real e os indicadores nunca param. Tudo é monitorado continuamente e acompanhar esse ritmo exige um nível de adaptação constante. Ter muitos anos de experiência já não garante estabilidade como antes. A indústria atual valoriza a velocidade de aprendizado, a capacidade de integração tecnológica e a adaptação rápida a novos sistemas. E talvez essa seja a parte mais delicada de toda essa transformação. A automação não está apenas substituindo tarefas repetitivas, ela está mudando o valor do conhecimento humano dentro da indústria. Um estudo recente da consultoria McKinsey estima que as tecnologias atuais podem automatizar até 70% do tempo de trabalho em diferentes setores industriais antes do fim desta década. E boa parte dessa aceleração começou a ganhar força com a inteligência artificial generativa. As máquinas agora analisam volumes gigantescos de informação em segundos. Algoritmos conseguem otimizar processos continuamente. Sistemas aprendem padrões operacionais com base nos próprios dados gerados pela produção. Em muitas situações, o ser humano já se tornou a etapa mais lenta de toda a cadeia produtiva. Mas existe uma ironia nisso tudo. Ao mesmo tempo em que a automação reduz funções tradicionais, as indústrias enfrentam uma dificuldade crônica para encontrar profissionais qualificados para ocupar as novas funções que surgem. Ou seja, o problema não é exatamente a falta de trabalho, é a velocidade com que o trabalho está mudando. Novas profissões começam a aparecer quase silenciosamente dentro das fábricas, como especialistas em cibersegurança industrial, arquitetos de dados de produção, engenheiros de sistemas inteligentes e analistas de automação avançada. Funções que simplesmente não existiam alguns anos atrás. Segundo análises da consultoria Gartner, o futuro industrial será cada vez mais baseado em sistemas hiperautomatizados e integrados. E isso vai muito além das fábricas. Essa transformação começa a afetar os salários, a formação profissional, as universidades, os cursos técnicos e o próprio conceito de carreira estável. Durante muito tempo,
existiu o medo real de que os robôs substituíssem apenas os nossos trabalhos físicos. Agora começa a surgir outra percepção. As máquinas também estão aprendendo a executar parte das decisões que antes dependiam exclusivamente de pessoas. E talvez seja isso que torne essa mudança tão diferente das revoluções industriais anteriores. Porque desta vez, não estamos vendo apenas máquinas substituindo a força humana. Estamos vendo sistemas aprendendo comportamento, análise e tomada de decisão. Enquanto isso, milhões de trabalhadores tentam entender qual será o próprio espaço dentro dessa nova lógica industrial. A automação vai continuar avançando. Isso dificilmente vai parar. A questão agora já não parece ser se as fábricas vão se tornar cada vez mais autônomas. A questão principal é: o que acontece com quem não conseguir acompanhar a velocidade dessa transformação?